A natureza é bela, mas também implacável. Ao longo da história, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e tempestades não apenas causaram destruição, eles mudaram o curso da humanidade. Cidades inteiras desapareceram, impérios ruíram e populações migraram em massa, tudo por causa da fúria natural que ninguém conseguiu deter. Este vídeo do canal, a Top 10 da Verdade, revela os 10 desastres naturais mais devastadores de todos os tempos, que deixaram marcas não apenas no solo, mas na história. Prepare-se para conhecer os eventos em que a Terra tremeu, o mar invadiu e o céu escureceu, momentos em que o planeta mostrou quem realmente está no controle. Em 24 de agosto do ano 79, o céu escureceu sobre a próspera cidade de Pompeia, próxima ao Golfo de Nápoles, na Itália. O Monte Vesúvio, que parecia adormecido havia séculos, entrou em erupção com fúria devastadora. Cinzas, pedras pomes e gases tóxicos engoliram a cidade em poucas horas. A população, pega de surpresa, foi soterrada viva. Estima-se que cerca de 16 mil pessoas tenham morrido. O que torna essa tragédia única é a forma como ela foi preservada. Corpos fossilizados, expressões de terror congeladas no tempo, utensílios domésticos intactos. A erupção não apenas destruiu uma cidade, mas revelou séculos depois os hábitos, a arte e o cotidiano de uma civilização romana que parecia perdida. As escavações, iniciadas no século XVIII, revelaram um mundo antigo preservado pela fúria da natureza. Pompeia se tornou símbolo da fragilidade humana diante do poder da terra e um lembrete de que até as civilizações mais avançadas podem ser engolidas em minutos. Em 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi palco de uma das maiores tragédias da história europeia. Às 9h40 da manhã, um terremoto de magnitude estimada entre 8,5 e 9 abalou a cidade. Edifícios ruíram, igrejas lotadas desabaram sobre fiéis e, minutos depois, um tsunami atingiu o litoral, seguido por incêndios que arderam por dias. Mais de 60 mil pessoas morreram e quase toda a cidade foi destruída. Mas o impacto foi além da destruição física. O desastre abalou as crenças religiosas da época e impulsionou o surgimento do iluminismo e do pensamento científico moderno. Filósofos como Voltaire e Kant refletiram sobre o evento, questionando a justiça divina e propondo novas formas de entender o mundo. Lisboa se reconstruiu com planejamento urbano moderno, se tornando um exemplo de resiliência. O terremoto de 1755 não apenas alterou a geografia, mas também sacudiu as bases filosóficas e políticas da Europa. Entre 1845 e 1852, a Irlanda enfrentou um desastre que não veio com terremotos ou tsunamis, mas com uma praga silenciosa, a requeima da batata. Esse fungo dizimou as plantações de batata, alimento base da população irlandesa. Milhões enfrentaram fome extrema. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram e outro milhão foi forçado a emigrar, principalmente para os Estados Unidos. O impacto foi devastador, não apenas para a economia e a demografia, mas também para a identidade cultural do país. A resposta lenta e ineficaz do governo britânico gerou revolta e alimentou o sentimento de independência. A fome alterou a composição étnica de vários países e consolidou a diáspora irlandesa pelo mundo. Até hoje, é lembrada como uma tragédia não só natural, mas também política. Um exemplo cruel de como desastres naturais podem ser amplificados por decisões humanas, ou pela omissão delas. Em 24 de agosto do ano 79 d.C., o céu escureceu sobre a próspera cidade de Pompeia, próxima ao Golfo de Nápoles, na Itália. O Monte Vesúvio, que parecia adormecido havia séculos, entrou em erupção com uma fúria devastadora.
Cinzas, pedras pomes e gases tóxicos engoliram a cidade em poucas horas. A população, pega de surpresa, foi soterrada viva. Estima-se que cerca de 16 mil pessoas tenham morrido. O que torna essa tragédia única é a forma como ela foi preservada. Corpos fossilizados, expressões de terror congeladas no tempo, utensílios domésticos intactos. A erupção não apenas destruiu uma cidade, mas revelou séculos depois os hábitos, a arte e o cotidiano de uma civilização romana que parecia perdida. As escavações iniciadas no século XVIII revelaram um mundo antigo preservado pela fúria da natureza. Pompeia se tornou símbolo da fragilidade humana diante do poder da terra e um lembrete de que até as civilizações mais avançadas podem ser engolidas em minutos. Em 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, Lisboa foi palco de uma das maiores tragédias da história europeia. Às 9h40 da manhã, um terremoto de magnitude estimada entre 8,5 e 9 abalou a cidade. Edifícios ruíram, igrejas lotadas desabaram sobre fiéis e, minutos depois, um tsunami atingiu o litoral, seguido por incêndios que arderam por dias. Mais de 60 mil pessoas morreram e quase toda a cidade foi destruída. Mas o impacto foi além da destruição física. O desastre abalou as crenças religiosas da época e impulsionou o surgimento do iluminismo e do pensamento científico moderno. Filósofos como Voltaire e Kant refletiram sobre o evento, questionando a justiça divina e propondo novas formas de entender o mundo. Lisboa se reconstruiu com planejamento urbano moderno, se tornando um exemplo de resiliência. O terremoto de 1755 não apenas alterou a geografia, mas também sacudiu as bases filosóficas e políticas da Europa. Entre 1845 e 1852, a Irlanda enfrentou um desastre que não veio com terremotos ou tsunamis, mas com uma praga silenciosa, a requeima da batata. Esse fungo dizimou as plantações de batata, alimento base da população irlandesa. Milhões enfrentaram fome extrema. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram e outro milhão foi forçado a emigrar, principalmente para os Estados Unidos. O impacto foi devastador, não apenas para a economia e a demografia, mas também para a identidade cultural do país. A resposta lenta e ineficaz do governo britânico gerou revolta e alimentou o sentimento de independência. A fome alterou a composição étnica de vários países e consolidou a diáspora irlandesa pelo mundo. Até hoje, é lembrada como uma tragédia não só natural, mas também política. Um exemplo cruel de como desastres naturais podem ser amplificados por decisões humanas, ou pela omissão delas. Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi abalado por um terremoto de magnitude 7 que devastou sua capital, Porto Príncipe. Com infraestrutura precária e moradias frágeis, o país colapsou diante do desastre. Estima-se que 300 mil pessoas tenham morrido e mais de 1,5 milhão ficaram desabrigadas. A ajuda internacional chegou rapidamente, mas foi dificultada pela falta de coordenação, corrupção e infraestrutura destruída. O terremoto não só escancarou a vulnerabilidade do Haiti, como ressaltou décadas de exploração, pobreza e má gestão política. Apesar das promessas de reconstrução, a realidade ainda é marcada por deslocamentos, epidemias e crises humanitárias. O Haiti se tornou um símbolo de como tragédias naturais expõem feridas sociais e políticas já abertas. Durante as décadas de 1970 e 1980, a região do Sahel, zona de transição entre o Saara e a savana africana, enfrentou secas severas que provocaram fome em massa. Países como Mali, Níger, Burkina Faso e Chad foram profundamente afetados. Milhões de pessoas morreram ou migraram. A desertificação,
combinada com crescimento populacional, conflitos e má gestão dos recursos, agravou o cenário. Esse desastre não teve a violência súbita de um terremoto, mas foi implacável em sua lentidão. Governos e organizações internacionais demoraram a agir, e quando o fizeram, muitas vezes erraram no foco da ajuda. A seca no Sahel continua sendo um dos maiores desafios ambientais do século XX, com impactos que ainda hoje influenciam crises migratórias e conflitos na região. Em maio de 2008, o ciclone Nargis atingiu Myanmar com ventos de até 215 km por hora, provocando inundações catastróficas no delta do rio Irrawaddy. Mais de 130 mil pessoas morreram e milhões ficaram desabrigadas. No entanto, o verdadeiro desastre foi agravado pela recusa inicial da junta militar que controlava o país em aceitar ajuda internacional. O governo censurou informações, atrasou o socorro e negligenciou seu povo em um dos momentos mais críticos da história nacional. O episódio revelou o impacto que regimes autoritários podem ter na intensificação de catástrofes naturais. O Nargis não apenas devastou a natureza, mas também expôs a repressão política que silenciava o sofrimento de milhares. Em 1931, a China enfrentou uma das maiores catástrofes naturais da história registrada. Chuvas intensas causaram o transbordamento dos rios Yangtze, Huai e Amarelo. Estima-se que entre 1 a 4 milhões de pessoas tenham morrido devido às inundações, fome e doenças. Com falta de infraestrutura e governança fragmentada durante a era republicana, a tragédia se agravou. Milhares de aldeias foram submersas, colheitas perdidas e epidemias se espalharam. Esse desastre teve impactos duradouros na organização política e na percepção sobre a necessidade de controle fluvial. A tragédia também influenciou mudanças futuras em engenharia hidráulica na China, que até hoje lida com o legado dessa fúria das águas. Entre 2019 e 2020, a Austrália enfrentou uma temporada de incêndios florestais sem precedentes. Conhecido como Black Summer, o período destruiu mais de 18 milhões de hectares, matou cerca de 3 bilhões de animais e forçou milhares de pessoas a deixarem suas casas. A fumaça chegou até a América do Sul. Embora incêndios sejam comuns no país, a magnitude e a intensidade desse evento foram atribuídas às mudanças climáticas. O desastre acendeu um debate global sobre o aquecimento global, a negligência ambiental e a necessidade urgente de políticas sustentáveis. Foi uma tragédia não apenas ecológica, mas também um alerta para o futuro do planeta. Ao longo da história, a humanidade enfrentou catástrofes naturais que não apenas destruíram cidades e civilizações inteiras, mas também transformaram culturas, políticas e o curso da ciência. Esses eventos, muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis, revelam nossa fragilidade diante das forças da natureza. Porém, também evidenciam nossa resiliência, a capacidade de reconstruir, de aprender com os erros e de evoluir a partir do caos. Cada desastre listado aqui não é apenas uma tragédia, mas uma lição gravada na memória coletiva da humanidade. Precisamos lembrar desses eventos não apenas como estatísticas, mas como marcos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. E se você gosta de mergulhar em histórias impactantes, revelações esquecidas e verdades que nem todos contam, se inscreva agora no canal Bilhar a Top 10 da Verdade. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também ama conhecer os bastidores da história. Sua participação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém viva a busca pela verdade por trás dos fatos.